Boa noite a todos. Meu nome é Vank, sou trabalhador da Casa Espírita Allan Kardec. Irei conduzir os trabalhos de reflexão de hoje. Agradecemos a presença de todos, é uma honra tê-los aqui conosco de forma virtual, tendo a certeza que nós estamos bem amparados, que o Senhor está conosco. Iremos dar início às nossas atividades fazendo leitura de uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título é A Esperança no Dia. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz, no interior de todos nós, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos, no entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, por vir, o homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são os próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações, todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós a mesma luz da santificação espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, bons espíritos que norteiam os trabalhos da nossa casa, amigos do mundo espiritual que aqui estão conosco. Mais uma vez temos a oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus, fortalecendo a nossa fé, cristalizando em nós as leis divinas e, principalmente, entendendo as circunstâncias que cada um de nós tem que cumprir, tem que exercer dentro desse mundo material. No mundo espiritual, traçamos propósitos e estamos aqui. No mundo material, nesse mundo de provas, nesse mundo de expiações, tendo que encarar as dificuldades, tendo que desafiar e ser desafiado, tendo que superar todos os obstáculos que existem na nossa existência. O planeta Terra é uma escola, é um momento de aprendizado. E aqui estamos, Senhor, durante esse período de reflexão, nos colocamos à sua disposição para sermos multiplicadores do Teu Evangelho, pedindo paz, proteção, serenidade, que as pessoas consigam se olhar como verdadeiros irmãos, porque é o que nós somos. Munidos de muita fé e de muita esperança, pedimos a Ti que nos oriente nos trabalhos de hoje e na nossa reflexão, abordando mais um tema do Evangelho de Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, meus amigos, o tema que nós estamos responsáveis para trazer a reflexão se encontra no capítulo 16 do nosso Evangelho de Jesus, falando sobre os desprendimentos dos bens terrenos. É muito interessante que a gente aborde esse tema, porque quando a gente fala em bens terrenos, a gente se liga automaticamente com o vínculo existente das paixões materiais. Um grande risco para que a gente venha a errar e que a gente venha se desvirtuar da nossa missão nesse mundo material. Na verdade, os verdadeiros bens são aqueles que têm um caráter inalienável, são aqueles que possuem um único dono. Todos os bens materiais que a gente possa imaginar no planeta Terra têm um único dono, Deus. O que transita nas nossas mãos, o que passa por nós, não nos pertence. Nós somos apenas usufrutuários. Nós temos a posse, mas não somos os donos legítimos destes bens. Nós não temos nenhum tipo de ascensão sobre aquilo que supostamente achamos que é nosso. Os tesouros terrenos valem muito pelo aquilo que a gente mensurou.
Os tesouros terrenos valem por aquilo que a gente dá valor, pelas paixões que muitas vezes nós nutrimos por eles, muitas vezes nos tornamos escravos desses bens materiais. Mas a gente tem que deixar bem claro, e o Evangelho traz essa lição para nós, que a posse monetária não é responsável somente pelos bens que ela produz. Ela pode ser responsável também por muitos males que ela possa vir gerar. Quem manipula a posse desses bens encontra-se sempre em algumas situações bem distintas. Aqueles que não são escravos dos bens materiais e aqueles que vivem exclusivamente em sua função. Manipular, portanto, bens materiais é uma função nobre, ao mesmo tempo pode ser muito prejudicial. Na verdade, o dinheiro em si, os bens materiais, os bens terrenos, não são responsáveis pela miséria social que a gente vive. A relação é com quem detém esses bens. O dinheiro em si é como uma arma. A arma em si, ela não vai nos fazer nenhum mal. Ela vai prejudicar aquele que vai fazer uso dela. A mesma moeda que compra os políticos corruptos, aqueles que deixam de lado seus propósitos, é a mesma que vai comprar comida para quem está faminto. O dinheiro que molda o caráter é também o dinheiro que vai salvar vidas, é o dinheiro que vai adquirir medicamentos. Então, tudo orbita em relação à sua utilização, em relação àqueles que têm o seu poder, que têm a sua posse. O dinheiro, portanto, os bens terrenos, portanto, podem nos propiciar momentos tranquilos ou momentos de angústia e de preocupação. Podem nos propiciar espaços trevosos ou espaços luminosos. Ele não possui vontade. A vontade é nossa. Se nós vamos fazer uso dele de uma maneira adequada ou não. Nos é facultado, portanto, poder conquistá-lo, porque nós estamos no mundo material, a gente precisa disso. Mas a gente precisa lembrar que os recursos que a gente venha conseguir obter nesse mundo material, eles precisam ser traçados em cima de ações corretas, sem prejudicar os outros, sem ser desonesto, sem ser desleal, sem ser antiético. Não existe a proibição de você possuir bens terrenos. Não existe essa proibição. A proibição dentro das leis divinas é a sua má utilização. Então, quando você fala dos bens terrenos, por exemplo, eles podem favorecer o tráfico de drogas, eles podem favorecer a prostituição, mas ele também pode favorecer o progresso de uma sociedade. Os mesmos bens terrenos em mãos caridosas, eles podem comprar o trigo para fazer o pão, eles podem difundir a cultura, eles podem propiciar a arte, eles podem adquirir livros, eles podem construir escolas, construir hospitais. Em boas mãos, portanto, os bens terrenos ampliam a fraternidade, ampliam a capacidade de esperança, atenuam as dificuldades. Nas mãos de espíritos endurecidos, vão conduzir à perversão, à prostituição, à violência, à maldade, o desequilíbrio. As legítimas fortunas que costumeiramente se cita não são as que estão nas contas bancárias, não são aquelas que estão guardadas em cofres. As legítimas fortunas são aquelas que têm a força indestrutível. Seria o amor, a caridade, a empatia. Todos esses bens de caráter moral que são alicerçados no acolhimento de Jesus. Os nossos tesouros, o Evangelho já nos diz isso, né? Vão estar onde está o nosso coração. É nós que iremos escolher. Muitas vezes a gente começa a mensurar as coisas de uma maneira errada. A gente começa a dar valor a coisas que não deveríamos dar. O egoísmo, o orgulho, eles têm a capacidade de nos literalmente enferrujar, como um metal que oxida, né? A gente enferruja as nossas condutas, a gente enferruja os nossos pensamentos, exclusivamente voltados porque está querendo, por exemplo, conquistar determinado bem material. E um questionamento dentro da nossa reflexão de hoje à noite é necessário. Onde é que se origina essa ganância do ser humano, da humanidade de uma maneira geral, através dos milênios? Normalmente a gente busca essas informações, a gente busca essas respostas, e um texto da Joana de Ângeles fala que esse tipo de ganância da humanidade, ela resulta da má educação religiosa, que resulta da má educação social do homem, que foi criado para valorizar o ter em detrimento do ser. As famílias que ensinam para as crianças, você tem que crescer, você tem que estudar. Está certíssimo. Crescer como indivíduo, estudar, se preparar intelectualmente. Só que quando fala em preparar-se intelectualmente, ao invés de dizer assim,
Preparem-se para ser boas pessoas, pessoas íntegras, honestas, parceiras, humanas. Fala assim, você tem que estudar porque aí você vai conseguir comprar seu carro, comprar sua casa, comprar sua chácara, poder fazer sua viagem. Então, esta forma de abordagem, valorizando o ter em detrimento do ser, muitas vezes começa a origem do problema no seio familiar. Daí a gente entender que as consequências oriundas das riquezas, elas são oriundas também da má gestão desses recursos. A ganância e a ambição de alguns gera uma série de problemas, gera miséria, gera destruição de muitos, né? Imaginem em qualquer sociedade organizada, onde os gestores dos recursos públicos desviam dinheiro que deveriam ser utilizados na construção de escolas, hospitais, estradas, pesquisa, extensão, educação, desviam esses dinheiros para os seus interesses particulares. Esta forma de atuação, ela vai causar grandes prejuízos, e esses irmãos nossos endurecidos que praticam esse tipo de coisa, certamente terão assumido uma grande dívida. Hoje nós vamos voltar a pensar e se deparar com situações que temos que parar e refletir. Hoje, por exemplo, a gente se pauta em ajudar o outro, a ser mais solidário, a ser mais fraterno, e somos flagrados vendo imagens na TV, através dos noticiários, de situações que nos deixam muito tristes, né? Essa semana, por exemplo, eu vi uma matéria que chocou bastante a todos nós, que choca bastante a todos nós. A gente não pode perder a capacidade de se indignar. Pessoas na fila do osso, né? Pessoas procurando carcaça de peixe, pessoas procurando alimentos, disputando alimentos nos lixões. Isso é muito triste. Sem o pão de cada dia, o homem não tem honra. Ele se sente pequeno, ele se sente liquidado. E essa condição que a gente deixa um irmão nosso é muito cara, é muito cara. Nós não temos o direito de fazer com que as pessoas passem por esse tipo de situação. Então, o problema da riqueza e o problema da pobreza, ela está vinculado não ao poder fazer, e sim à vontade daqueles que possuem esses bens. Para que a gente possa ter a certeza que estamos caminhando, que estamos evoluindo, a gente não pode esquecer que a nossa tendência é, a médio e longo prazo, temos uma sociedade mais justa, temos um planeta mais justo, mais humano, mais fraterno. O Espiritismo mostra-nos isto, né? Que o mau uso da riqueza impõe um recomeço difícil para aqueles que fizeram isso errado. É a lei da causa e efeito, é a lei da semeadura, aqueles que nesse momento propiciam esta dor, esta situação de bens terrenos mal distribuídos ou mal utilizados, certamente irão responder diante da justiça divina. O Espiritismo não proíbe nenhum de nós a galgar recursos financeiros, a ganhar, a produzir, desde que a gente haja dentro da honestidade e dentro do nosso trabalho. É isso que a gente tem que entender. No mundo material, a gente vai buscar recursos materiais porque a gente precisa deles. O problema não é adquirir o terreno, o problema não é adquirir a casa, o problema não é adquirir o carro. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, os bons espíritos irão perguntar para nós o que é que nós fizemos com isso. Não vai perguntar quantos quartos a nossa casa tinha. Vai perguntar se algum dia a nossa casa abrigou alguém que precisava ser abrigado. Não vai perguntar qual era o modelo do nosso carro. Vai perguntar se nós usamos esse carro alguma vez para levar um ente enfermo, conhecido ou não, para o hospital. Não vai perguntar se nós pegamos o dinheiro para fazer viagens, mas vai perguntar se nós utilizamos os recursos que nós tínhamos para ajudar alguém que estava faminto ou precisando de um medicamento. É assim que vai funcionar. É isso que Deus espera de nós. E que a gente angariar aqui na Terra, que a gente não utilize como instrumento de humilhação para ninguém, que a gente não se ache mais importante do que os outros, não nos sentimos escolhidos. Nós precisamos continuar a ser caridosos sempre, com recursos materiais ou sem eles. Se a gente agir assim, não seremos escravos dos bens materiais, não seremos escravos das paixões e, consequentemente, não nos afastaremos das leis divinas. Aqui na Terra, a vida é muito transitória. A nossa passagem aqui é muito rápida. A única certeza que nós temos quando estamos aqui no planeta Terra é a nossa desencarnação. A única certeza que nós temos é que vamos voltar para a parte espiritual. E o plano espiritual é o início e o término dessa jornada, para todos nós. Então não adianta. Nós chegamos ao mundo material trazendo projetos, nós
criamos propostas, nós acordamos no mundo espiritual o que é que nós vamos fazer, assumimos compromissos, traçamos na espiritualidade um roteiro. Muitos de nós conseguimos fazer com que esse roteiro seja respeitado. E muitos de nós também sofremos desvios. Na verdade, o que a gente está passando na Terra hoje é um estágio de aprendizado. Nós não podemos esquecer que a nossa moradia natural é a parte espiritual. É o plano espiritual que é o nosso verdadeiro lar. Aqui é uma grande escola. E a maioria dos homens ainda não consegue assimilar essa verdade. E quando a gente não consegue assimilar essa verdade, quando a gente não consegue entender os desdobramentos, que daqui nós só vamos levar as nossas boas ações, nós vamos sofrer. Muitos estão aqui na Terra vivendo aspirações de ganhos materiais. Coloca como referência de existência o ter, em detrimento do ser. E isso não é garantia de felicidade. Se bens materiais fossem garantia de felicidade, nós não conheceríamos nenhum rico depressivo. Nós não conhecíamos nenhum afortunado com problemas de ordem íntima, de caráter espiritual. Procurar riqueza, procurar poder, procurar projeção social de maneira escravatória, colocando em qualquer situação um argumento para conseguir chegar, traçando caminhos vergonhosos na corrupção, na roubalheira, na ação fraudulenta. Esses bens, eles não têm alicerce. Eles não têm alicerce. É literalmente uma situação que vai prender aquele nosso irmão que se encontra nessa situação. E muitos de nós ainda somos escravos disso. Por quê? Porque muitas vezes achamos que ter vai ser a realidade da nossa felicidade. E a gente vai ter que procurar felicidade nas pequenas coisas. Essas grandes conquistas não são garantias de sermos felizes. Diariamente, esses espíritos endurecidos agem buscando estas condições. E diariamente nós vemos exemplos que nos deixam muito tristes. Nós temos indivíduos cuidando apenas dos seus interesses. Eles se colocam em condições que não respeitam a dor e o sofrimento dos outros. Esses 18 meses de pandemia, infelizmente, nos mostrou o quanto ainda somos cercados por espíritos endurecidos que não têm a empatia de ver a dor do outro, que aproveitam um momento de grande dor e de perca para buscar os seus interesses pessoais de forma desonesta e ilícita. Na prática, muitos de nós, raramente refletimos sobre a razão e o respeito que a gente tem que ter em relação aos bens terrenos. Alguns, usando a certeza de que vai morrer e que só tem uma única vida, arbitram que podem fazer o que quer. E isso não é uma justificativa para essas práticas mundanas. Eu não posso agir desta forma. O indivíduo que fala que vai fazer acontecer porque tem recursos materiais e usa desses recursos para humilhar o seu irmão, para colocar em condição de total submissão, isso é contrário às leis divinas. A gente tem que se lembrar que a experiência terrestre ela se assemelha a uma preparação de uma grande viagem. Quando a gente vai viajar, tem uma mensagem do Momento Espírita, um programa maravilhoso. Toda vida que eu falo do Momento Espírita, eu me lembro da Joyce, que ela manda mensagem do Momento Espírita todo dia. E tem uma mensagem que o Momento Espírita fala, que ele narra de maneira muito clara, muito inteligente, o que é que a gente vai fazer quando vai viajar para um país distante. Aí ele diz, quando você vai viajar para um país distante, você vai verificar quais são as condições climáticas, que tipo de roupa que tem lá, qual tipo de alimentação que você vai encontrar, como é que você vai arrumar a sua locação, onde é que você vai ficar hospedado, etc. Então, para voltar para o mundo espiritual, a gente tem que saber quais são as características dessa viagem. O que é que a gente vai levar para essa viagem? Nós não vamos levar absolutamente nada do mundo material. Nada. Nada. Nós iremos levar do mundo material somente as nossas ações. Nós só vamos levar do mundo material os nossos bons atos. É só isso que nós vamos levar. Nada mais. Essa analogia é válida, sabe por quê? Porque os nossos atos que foram colocados dentro da seara do bem serão um passaporte para uma boa viagem, sem dúvida. Então não vale a pena a gente ficar gastando a nossa energia, o nosso esforço, para simplesmente obter bens em detrimento de algo que sabe que não vai ser utilizado no futuro. Eu costumo citar que muitas vezes na nossa juventude, no início da nossa vida como pai, como mãe, a gente se entrega de corpo e alma diuturnamente com atividade profissional.
trabalha de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, com o ledo engano de que está fazendo isso e vai dar um bom futuro para o filho, né? Quando, na verdade, depois que a gente amadurece, depois que a gente passa algumas outras primaveras, a gente descobre que o maior tesouro que a gente pode dar para os nossos filhos é o nosso tempo. É o tempo que a gente pode ficar com eles, são os ensinamentos que a gente pode passar para eles. Porque o tempo passa muito rápido, e aí quando você percebe, você gastou toda a sua vida, toda a sua energia num projeto profissional. E o lado afetivo, o lado familiar, ficou em segundo plano e você vai sofrer depois porque não vai ter oportunidade de dividir esses momentos de felicidade com seus entes queridos. Então não vale a pena gastar nosso tempo e esforço somente em busca de conquistar bens materiais. A gente tem que ficar mais próximo dos nossos entes queridos. Milionários aqui na Terra podem chegar no mundo espiritual como verdadeiros mendigos. Eles podem chegar como autênticos enfermos da alma. Por quê? Porque foram escravos dos bens aqui na Terra. Esqueceram-se do vínculo com o Pai, esqueceram da amorosidade que deveriam compartilhar com seus irmãos. Jesus não espera de nós outra coisa. Ele não quer também um voto de miséria, não foi isso que Jesus nos pediu. O que ele quer é que a gente saiba fazer uso daquilo que está nas nossas mãos. Em algumas oportunidades nós estaremos encarnados como pessoas com recursos materiais, em outras sem nenhum recurso, em algumas oportunidades saudáveis, em outras oportunidades enfermos, do sexo masculino, do sexo feminino, pai, mãe. Então, são variadas situações que nós iremos viver. E certamente, as provas da miséria e as provas da riqueza e da fortuna, nós iremos passar por elas. Então, não há problema nenhum em desfrutar os bens materiais que sejam obtidos, obviamente, do trabalho honesto e sem prejudicar ninguém. O erro maior, e o Evangelho nos alerta a isso, reside em centrar em nossas vidas os aspectos mundanos. Colocar como prioridade o ter. Escravos do material é uma receita certa para sermos infelizes. Fortuna, beleza, poder, isso não atravessa os portais da eternidade. Não irão conosco para o mundo material, para o mundo espiritual. Essas conquistas que muitas vezes a gente acha que teve aqui na Terra, elas são transitórias. Elas não irão acrescentar nada ao nosso caráter, nada vale em relação à nossa dignidade espiritual, se eu não consigo fazer dos bens e recursos que eu tenho algo proveitoso para aquele irmão nosso que está necessitando. Quando nós estamos encarnados, nós podemos até resgatar alguns equívocos cometidos em vidas anteriores, reparar alguns estragos que nós causamos no passado, retificar algumas condutas inadequadas. Porque atos indignos que foram praticados na busca dos bens terrenos, eles comprometeram outras reencarnações. Não é à toa que aqueles que porventura estão hoje vivendo em total miséria, certamente é uma grande possibilidade de terem sido detentores de recursos materiais no passado e não souberam fazer uso adequadamente desses recursos. Os nossos gestos nobres, eles vão integrar o patrimônio do espírito. A nossa empatia, o nosso acolhimento, a nossa justiça, a nossa caridade, tudo isso vai pautar o nosso retorno. Naquela viagem que a gente comentou, de volta para o mundo espiritual. Nós só vamos possuir efetivamente, meus amigos, aquilo que nós pudermos levar. E o que é que a gente vai poder levar? Nas nossas boas ações. Carro, casa, dinheiro, poder, nada. Essa posse é transitória, não vamos levar nada. Não sejamos escravos disso. Se nada nos pertence, vamos fazer de forma correta o uso disso enquanto estamos aqui. Vamos fazer o uso correto daquilo que não nos pertence, que pertence ao Criador. Tratemos, então, de desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernimento, para caso a gente possua algum recurso material, que eles não sejam utilizados para humilhar ninguém. Sendo bons patrões, sendo bons empregadores, sendo bom colega de trabalho daqueles que estão próximos a nós, ajudando dentro do possível os nossos entes queridos e aos nossos desconhecidos no mundo material. É isso que a gente tem que fazer. Se a gente tratar de desenvolver isso, certamente essas qualidades morais vão permitir que cada um de nós tenhamos uma vida mais digna. Porque essas ações, elas irão ser o único tesouro que a gente vai poder levar na viagem de regresso ao nosso verdadeiro lar. Se a gente buscar marchar corajosamente nessa via de aperfeiçoamento moral, e teremos certamente uma oportunidade muito grande
de rever os nossos entes queridos e ter a oportunidade de olhá-los sem baixar a cabeça e dizer: eu fiz o meu papel, eu cumpri o meu objetivo, eu tracei o meu propósito no mundo espiritual, fui para a Terra e lá consegui fazer com que as paixões materiais não me desvirtuassem da minha trajetória. Todos nós, sem dúvida, somos devedores uns dos outros. Todos nós precisamos reparar alguma falta que já cometemos no passado. Muitas vezes nós passamos despercebidos que aqueles que nos procuram com alguma necessidade, através deles está a prova que Jesus espera que nós tenhamos aprovação, que nós consigamos passar nesta prova. Essa reparação, ela se dá por uma união sincera, uma conduta fraternal entre os espíritos encarnados e espíritos desencarnados. A gente precisa disso. O apego aos bens terrenos, ele é um grande entrave ao adiantamento moral e espiritual. Porque quando você tem esse apego escravo aos bens materiais, você se esquece de se conectar com Deus. Você se esquece de conversar com Jesus. Você se esquece das suas verdadeiras origens. Então, esse desejo incontrolável de adquirir as coisas, ele vai destruindo aos poucos as nossas afetividades, as nossas faculdades afetivas. Ele exalta o ter em detrimento do ser e nos coloca dentro de uma situação extremamente trevosa, energias densas. Ser feliz não necessariamente implica estar com contas abastadas. Obviamente, os bens materiais serão instrumentos que podem, certamente, nos propiciar conforto, uma passagem tranquila dentro desse mundo material. Mas não esqueçamos, a fortuna, ao contrário do que muitos pensam, não é garantia de felicidade. Eu vejo alguns casos na internet, nas redes sociais, nos computadores de uma maneira geral, de casos de pessoas que possuem um patrimônio imensurável e que são extremamente infelizes. Se poder e posse garantissem felicidade, não teríamos ricos tristes, né? Não teríamos ricos angustiados, não teríamos ricos depressivos, e nós temos um montão. Na maioria das vezes, esses cofres que estão cheios de ouro, cheios de dinheiro, eles estão cercados por corações vazios, por espíritos endurecidos. Tá? A gente vê, já que a gente está citando isso, nas redes sociais, celebridades que mostram um patrimônio enorme. Então, dentro daquele pacote ali, certamente, nós temos um grande vazio. Um homem que conquistou uma fortuna de maneira honrosa, esse experimenta uma sensação muito mais diferente, muito mais tranquila. Por quê? Porque chegando a essa condição, ele teve cuidado de não deixar que os seus sentimentos fossem literalmente paralisados. Ele não se deixou levar por uma situação que os bens terrenos poderiam propiciar. E é muito comum. Quando você é detentor de muitos bens terrenos, quando você é detentor do poder, muitas vezes se cria um distanciamento de Deus, porque o indivíduo erroneamente acha que é por causa da condição dele, da capacidade dele. E ele esquece que nada é dele. Se Deus nos deu alguma coisa neste mundo material, da mesma forma rápida ou lenta que ele nos deu, ele também pode nos tirar. Então, essa autossuficiência ela é fatal. Eu faço tudo, eu sou capaz, eu sou o expert disso ou daquilo. Não é você, meu amigo, não sou eu, é o Pai. Tem um trecho lá no Evangelho de Jesus que diz o seguinte: há uma distância igual e que vai da só e da avareza à prodigalidade exagerada. 2 vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Então não importa a origem das fortunas, né? Se é de herança, se é de trabalho honesto, elas não são nossas. Jamais podemos esquecer isso. Tudo que vem, vem de Deus, e tudo a Deus vai retornar. Nada nos pertence, nem sequer o nosso corpo físico. Nem o corpo físico, a gente só tem literalmente um empréstimo. A gente tem que deixar bem claro isso. Nós somos depositários, nós não somos proprietários. Nós vamos prestar contas a Deus daquilo que Ele nos emprestou. E esperamos que na hora desta contabilidade, essa conta feche. Aos detentores de bens materiais, Deus condiciona o quê? O seu uso correto, o seu uso justo, o seu uso fraterno. Não usar os seus recursos para prostituir, para humilhar, para pisotear. Isso é um erro gigantesco. Nós não podemos ser escravos e nem habitar numa redoma que a gente acha que estamos dentro porque a gente possui alguma coisa e fomos escolhidos. Nós não fomos escolhidos. Nós estamos passando por uma prova.
Aquele que hoje está numa condição financeira desfavorável, certamente em vidas passadas já foi abastado financeiramente. Nós iremos passar por todos esses estágios ou condições. Aos detentores de bens, a obrigação de reverter condições para aqueles que precisam. Os recursos devem ser utilizados para ajudar. Quando se fala em ajudar, não necessariamente é a doação. Você não é pegar e entregar o que você tem, mas você tem que disponibilizar, você tem que gerar empregos, você tem que você tem que movimentar sem pisotear, sem humilhar. A ajuda material, ela necessita disso, né? Da discrição. Se você pode ajudar alguém, seja discreto. Não humilhe porque você vai ajudar, né? Cobrar, né? O sujeito já está arrasado, já está numa situação adversa. Você vai lá, oferece uma cesta básica e fica cobrando. Agora você tem que correr atrás de trabalhar, vai fazer isso, fazer aquilo. Se você quer ajudar, não cobre, porque senão não é ajuda, isso é permuta. Você está trocando uma cesta básica, por exemplo, por uma lição de moral que não cabe a nenhum de nós fazê-lo. Nós não somos juízes. Deus espera de que quem possui bens aqui na terra apenas haja com amorosidade, com acolhimento. É só isso que ele quer. Isso vai se materializando quando aquele que tem recursos pode ajudar o pobre, que também é um filho de Deus, que também é um nosso irmão. A fortuna nas mãos de irmãos materialistas, ela só vai gerar cobiça, ela só vai gerar egoísmo, ela só vai gerar uma corrida insana por mais recursos. O sujeito já tem grandes fortunas, mas ele não se contenta. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Por quê? Porque o desejo de ter mais, ele representa, ele materializa necessidades que não existem. Motivo: como você não tem outra referência na sua vida, você só tem como referência o mundo material, essas necessidades materiais que são supérfluas só vão te dar sofrimento e decepção no futuro. Então, as pessoas que buscam a felicidade na aquisição daquilo que não possuem, vão sofrer. A gente tem que aprender a conviver com aqueles bens que nós possuímos e gostar deles. Tá? Eu comprei um relógio hoje, mas eu não estou satisfeito ainda com esse relógio que eu comprei. Era para eu gostar dele? Não, eu já estou pensando em um outro modelo. Não pode ser assim. Precisamos de comprar calçados, roupas, vestir, alimentação, o nosso lar, claro, mas tudo dentro de uma situação de critério, de equilíbrio, nada sem excessos, porque senão a gente vai cair naquele erro da ganância, né? E aí a gente vai poder cair dentro da possibilidade concreta de possuir recursos materiais que te deem a possibilidade de comprar o que quiser. Você começa a usar artifícios para quê? Para monopolizar. Você está se achando que o pouco não basta. Então isso aí é muito triste. Se a vida na matéria é breve, a gente sabe que é, a gente não pode aceitar que acumular bens seja uma referência de existência. Quando a morte chegar, quando o nosso desencarne chegar, nós vamos ver que esses bens que foram acumulados não vão poder ser transportados. Muitas vezes aqui na Terra, esses ricos serão indigentes no mundo espiritual, sem dúvida. Por quê? Eles são vazios, são espíritos endurecidos, esqueceram de conectar-se com Deus, esqueceram-se de praticar a amorosidade e a caridade. Então, a gente precisa literalmente levar isso em conta, né? Eu citei o Momento Espírita agora há pouco, eu me lembrei, agora eu estava falando aqui sobre isso, eu me lembrei também de uma mensagem do Momento Espírita que fala de um relato de um jornalista que cita que ele trabalhou diuturnamente durante muitos anos para prover a família e dar a ela uma condição mais adequada. E aí, numa declaração de imposto de renda que ele faz, ele vai lá no espaço voltado para os dependentes e ele escreve um texto na sua declaração de imposto de renda, falando que perdeu a filha para as drogas, falando que perdeu o filho para um ambiente de criminalidade. Por quê? Porque ele empenhou os melhores anos que ele tinha da vida na busca incansável, insana de acumular riqueza. Fez hora extra, trabalhou sábado, domingo, feriado, trabalhava durante a madrugada na redação do jornal e no fim, o que aconteceu? Essa preocupação de acumular bens, ele fez exatamente o que eu comentei agora há pouco. Distanciou-se dos seus entes queridos. O seu verdadeiro tesouro poderia ter sido levado em conta, mas ele se afastou deles. Então, a gente precisa entender isso. Se você tem a boa oportunidade de estar mais próximo, a oportunidade de estar mais próximo dos seus entes queridos, faça isso. Faça isso, que é a melhor coisa que você pode fazer. Percebeu? O que vale realmente a gente descobrir os verdadeiros tesouros. E Jesus já nos alerta, né? Estarão aonde os nossos tesouros? Aonde for o nosso coração. Onde tiver o seu tesouro,
também vai estar o seu coração. Lá no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar essa afirmação. Então, não há mal a gente acumular bens, de jeito nenhum. Não há mal nenhum. O que nós não podemos é exagerar nessa ação. Nós não podemos esquecer os nossos valores morais. A gente não pode se desvincular das nossas relações com o mundo espiritual. Enquanto existir apego e desejo exagerado da posse, o que é que vai acontecer? A frustração e o sofrimento estarão propiciando um aumento em larga escala, de maneira potencial. A gente não pode deixar isso acontecer. Materialista é como aquele sujeito que está no alto mar morrendo de sede, está cercado por água salgada. O materialista ele está cercado por dinheiro, ele tem tudo e não tem nada. Ele tem tudo e não tem nada. De que adianta você ter um patrimônio exagerado se você não tem o carinho dos seus filhos? Se você não tem com quem divida as suas preocupações, você não tem quem converse, você não sabe quem é seu amigo de verdade, porque aqueles que se aproximam de você só se interessam por aquilo que você tem e não por aquilo que você é. Então, é pura ilusão a gente instituir como objetivo de nossa vida conquista daquilo que a gente não pode reter. A gente precisa ser vigilante, a gente precisa ficar atento, porque se a gente não tiver essa condição, a gente se apegar aos bens materiais e ficar alimentando ganância de acumulados, a gente vai ser uma fonte inesgotável de dor, angústia e sofrimento. Eu posso resgatar, ainda que possível, todas essas situações numa encarnação diante daquelas oportunidades que Deus me deu. Nós vamos ter que retirar de nós os excessos nessa satisfação egoística que muitas vezes a gente procura. Né? Se a gente conseguir isso, a gente vai se livrar de muitas inquietações que nos orbitam. Né? O que é que eu não consegui isso? O que é que eu não consegui aquilo? Não adianta fazer isso. Por quê? Porque cada um de nós veio para esse planeta, nessa condição de espírito imortal que somos, com verdadeiros talentos. Né? A vida nos oferece talentos. A gente tem que fazer uso deles de maneira adequada. A gente quer estar em paz ou quer estar em conflito? Se eu quero estar em paz, eu não posso ser escravo desse sentimento de buscar incansavelmente alguma coisa, sendo que existem coisas mais importantes para eu fazer. Muitas vezes, aquele que é rico, aquele que tem muitas posses, carrega consigo um apego à fortuna que está muito vinculado ao orgulho e egoísmo. Ele não consegue, por exemplo, participar de uma reunião como a nossa. Porque para ele, falar sobre o Evangelho de Jesus é algo indiferente, ele é capaz de produzir tudo. Ele está preocupado se ele vai estar na relação dos 10 homens mais ricos do Brasil, dos 100 homens mais ricos do mundo. Que coitado que é. Que irmão sofredor. Não é raro falar para os pobres que lhe pedem ajuda, né? O sujeito desse, alguém vai pedir uma ajuda, ele vai falar assim, faça como eu fiz, vá trabalhar. Não se faz isso, né? A gente não sabe a dor que aquele irmão está passando. Não é raro a gente encontrar esse tipo de gente, além de não ajudar, humilhar. É tão cego esse indivíduo que ele esquece que Deus pode acreditar nele, tenta apostar nele, e aí ele acha que o mérito é dele. E não é. O mérito é de Deus. Nós não fazemos nada sem os talentos que Deus nos propicia. Ele pode tirar os nossos talentos. Eu posso perder todos os talentos que eu tenho, você também. Essa venda que a gente tem é o que permite que muitas vezes o sujeito esquece que Deus existe, que a gente precisa prestar conta com eles. E aí a gente precisa entender, do mesmo jeito que Deus nos deu uma determinada capacidade de produção, ele pode nos retirar com um único gesto. Nós precisamos aprender a nos contentar, portanto, com aquilo que nós temos. Se nós somos pobres, estamos errados ao invejar os ricos, pois a fortuna não é tradição de felicidade. Se formos ricos, nós precisamos lembrar que nós precisamos ajudar os nossos irmãos mais pobres e que esses bens não são nossos. Eles foram confiados a nós de maneira temporária. Nós somos depositários infiéis. Por quê? Porque quando nós temos recursos que somente buscam satisfazer os nossos interesses, nós somos um depositário infiel daquilo que Deus propiciou para a gente. Ele tinha certamente nos seus planos que nós ajudássemos e não fôssemos egoístas. Então nós não temos o direito de dispor os bens unicamente para as nossas satisfações pessoais. A gente não pode fazer isso, a gente tem que auxiliar. Quando eu digo auxiliar, eu insisto, não é sair fazendo distribuição de maneira aberta e sem critérios, não é isso. O que a gente tem é fazer uso adequado daquele bem que Deus deixou nas nossas mãos. Lembremos-nos de ajudar aos pobres, lembremos-nos de ajudar aos enfermos, e quando a gente não tem dinheiro, a gente aprendeu isso aqui em palestras anteriores, que a maior caridade não é a caridade material, é a caridade moral. É aquela que a gente estende a mão, que a gente
dá um conselho, que a gente oferece o nosso ombro. É essa a maior caridade. Então, pela riqueza que um homem é investido, na condição de instrumento aqui no planeta Terra, ele é provedor. Mas ele pode ser um grande devedor se ele não souber fazer uso dela. O depositário desses bens terrenos que Deus permitiu não tem o direito de dilapidar esses bens e nem tampouco fazer uso deles para humilhar os seus irmãos. É isso que ele tem que entender. Muitas vezes a gente tem retratado descasos que muitos poderosos têm com relação às pessoas. Nesse momento de tanta dor, de tantas percas, 600 mil desencarnes aqui no Brasil, nos flagrarmos com esquemas, com pessoas que aproveitaram o momento da pandemia para ganhar mais dinheiro em cima da dor dos outros. Isso é muito triste. Esse descaso, ele vem nitidamente acompanhado de uma grande dívida no mundo espiritual. Se nós somos indiferentes, se nós somos, vamos dizer assim, insensíveis à dor do outro, nós estamos errados. Nós não podemos ser insensíveis com aqueles que são preconceituosos, intolerantes, homofóbicos, né? Nós não podemos ser insensíveis com essas pessoas. Nós não podemos aceitar isso. Não é da nossa índole aceitar isso. O Evangelho já diz, né? Nós não podemos servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Nós precisamos definir quem somos. Nós não podemos ser mornos. Nós temos que ser quentes ou frios. Kardec já nos ensinou isso de maneira muito clara. Pedagogicamente, ele nos ensinou que a desigualdade das riquezas, ela sempre vai existir e é necessário que ela exista. Nós podemos hoje ser ricos e poderosos, amanhã, numa próxima encarnação, miseráveis. Então, a gente precisa saber agir corretamente nos dois extremos. É imperativo, portanto, que a gente saiba unir as nossas mãos, ombrearmos, dividirmos a nossa dor, ajudarmos aqueles que precisam, através da caridade, através da fraternidade e do acolhimento. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Aquele que doa generosamente, aquele que aprende a se doar, certamente, ele tem muitos benefícios que muitas vezes as pessoas desconhecem. E o que é que a gente realmente possui? Na prática? Nada, nada. Nem o nosso corpo é nosso. Tudo é de Deus. Tudo é do Pai. Então, André Luiz, lá no livro Nosso Lar, ele diz assim, o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Então, é isso que a gente tem que levar na nossa vida. As nossas boas ações, certamente, são as nossas referências. São através delas que a gente vai poder nutrir a possibilidade concreta de sermos bons espíritos, de crescermos na escala evolutiva, dentro da moralidade, da ética e daquilo que são as leis divinas. Qualquer migalha de socorro que eu possa fazer a alguém, ela vai sempre ser iluminada de amor. Mesmo que eu não tenha recursos, mas a minha intenção vai iluminar a minha vida, a minha trajetória. Doação é a palavra-chave. A gente precisa aprender a se doar. A gente precisa aprender a fazer a mesma coisa que o Mestre Jesus nos ensinou. E para finalizar, e não menos importante, no capítulo de número 16, do Evangelho diz assim, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado, levado a este mundo. Nós temos ainda 10 minutos, eu vou fazer a oração final agora, e em seguida eu vou disponibilizar o espaço para que todos vocês possam participar. Falem conosco, é muito bom ouvi-los, tá? Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de falarmos do Evangelho, citarmos dentro desse momento de reflexão ensinamentos que o Senhor nos trouxe há milênios. Sabedores da necessidade de entender que não podemos ser escravos da matéria, que não podemos ser escravos das paixões da matéria, é que nós nos disponibilizamos a entender, a compreender que nós teremos a oportunidade de fazermos uso de recursos materiais abundantes em determinadas encarnações e também iremos passar por grandes limitações financeiras em outras encarnações. Tudo isso com um único propósito, o nosso crescimento espiritual. Portanto, Pai amado, estamos aqui buscando esta consciência, buscando este fortalecimento espiritual, este entendimento que muitas vezes, em função da ausência dele, vemos irmãos nossos mais endurecidos sofrerem de maneira muito intensa, porque esqueceram que nós não podemos perder a conexão com o Senhor. Somos gratos por esta oportunidade, somos gratos pela sua
proteção. Pedimos que o Senhor hoje venha pernoitar nas nossas residências. Esteja conosco, visite os lares dos idosos, visite os presídios, visite os hospitais, proteja os que estão desprotegidos. Estenda a mão àqueles que estão literalmente jogados no ralo, no fundo do poço. Eles precisam de Ti, mestre querido. E conte conosco. Nós seremos também multiplicadores da Tua palavra e do Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai amado. Esteja conosco hoje e sempre. E que assim seja. Por gentileza, fiquem à vontade. Usem do microfone, façam perguntas, questionamentos. Falem o que vocês quiserem. Nós daremos alguns minutos.